E aí, moçada, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos falar um pouquinho da origem do universo e da origem da vida. Massa, né? Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre isso para poder a gente entender como foi que surgiu a vida e como a vida evoluiu, tá? Esse é o tema principal dessa unidade, né? Evolução. Vem comigo, então. Bom, inicialmente, toda a matéria que constitui o universo, ela estava comprimida em um volume extremamente pequeno. Vamos pensar aí numa bola de gude, tá? Então, imagine que tudo que compõe o universo estava toda comprimida ali naquela bola de gude. Então, tinha muita energia ali, né? Estava se segurando até que, há cerca de 14 bilhões de anos atrás, ocorreu uma grande explosão. Tá? Essa grande explosão, também conhecida como Big Bang, que a tradução nada mais é do que grande explosão, ok? Então, explodiu. Buf, né? Então, aqui a gente tem uma imagem dessa explosão. Com essa explosão, né, toda essa matéria que estava comprimida, ela se espalhou, tá? E ela acabou se concentrando em determinados grupos. Esses grupos, então, pessoal, formou as galáxias, né? Inclusive, uma delas é a Via Láctea, do qual, né, o nosso país também, o nosso planeta está incluído, tá? Essa Via Láctea, obviamente, né, como todas as outras galáxias, apresentam estrelas e outros corpos celestes, né? E no caso aí da Via Láctea, nós temos o Sol. Inclusive, né, ao redor do Sol, aí nós temos 8 planetas, incluindo a Terra, formando o sistema solar. Tá? Esse sistema solar, né, esses 8 planetas, se formaram aí há cerca de 4,6 bilhões de anos. Ok? Bom, então, né, lá na origem, né, da Terra, nós tivemos aí grandes reações, grandes acontecimentos aconteciam lá na origem da Terra, né? Obviamente, antes era tudo muito quente, grandes tempestades ocorriam o tempo todo, tá? A Terra, ela ainda era líquida, tá? Basicamente lava, enfim, lava, né, de vulcão, melhor dizendo. Então, vários processos ocorreram aí nessa Terra primitiva, tá? Mas com o passar do tempo, conforme foram acontecendo essas reações, né, a Terra passou a se resfriar, começou a formar superfície, né, se solidificar, formou-se água líquida sobre essa superfície, então, e aos poucos se constituiu a atmosfera primitiva, tá? Obviamente antes não tinha, né, inicialmente não tinha nada, né, então formou-se a atmosfera primitiva. Essa atmosfera, pessoal, ela era composta basicamente por 4 grupos de gases. Os gases hidrogênio, o gás metano, amônia e vapor de água, certo? Então, esses eram os básicos. E a partir, né, acredita-se que a partir aí dessas substâncias, né, teve-se as condições, e baseado também nessas condições, né, da Terra primitiva, tem aí surgido a matéria-prima para que se formasse a vida, né? Para que se tivesse a origem aí dos seres vivos na Terra, ok? Bom, nós temos diferentes teorias aí propostas por diferentes cientistas ligados principalmente à biologia para explicar a origem da vida, tá? Eu vou ligar agora aqui a minha canetinha para ver se a gente se ajuda aqui na explicação. Bom, a primeira teoria que nós temos é a teoria da abiogênese. Veja, a significa sem, bio significa vida e gênese significa origem, tá certo? Lembra, a biologia ela é muito é, definida, vai ficar redundante, pela definição da palavra, tá? Então, a significa sem, bio significa vida e gênese significa origem. Então, de acordo com essa teoria da abiogênese, a origem da vida seria da matéria sem vida, ok? Então, ó, nesse caso, os seres vivos se formariam de material orgânico em decomposição, né, material podre, do lodo ou de outros materiais não vivos, tá certo? Então, aqui, por exemplo, eu trago uma imagem, né? Os cientistas, né, observavam que após as enchentes, nas margens dos rios, ficava lá aquela lama, né? E começavam a aparecer aí as estruturas que originariam os sapos, né? Então,
eles pensavam, né, acreditavam a partir dessa observação que os sapos se originavam aí desse lodo, dessa lama que ficava aí nas margens dos rios, ok? Então, essa é a teoria da abiogênese. De acordo com essa teoria, que inclusive é conhecida também como teoria da geração espontânea, né, ou seja, os seres vivos se originariam espontaneamente, né, dependeria aí de um fluido ou princípio vital, e esse princípio vital estaria aí no ar. É como se fosse o sal para poder acontecer, tá? Para que a vida realmente surgisse, tá certo? Então, de acordo com a teoria da abiogênese, os seres vivos, eles se originariam de seres não vivos, né? E para que isso acontecesse, seria necessário aí o fluido vital, tá? Que estaria presente no ar. Bom, vários cientistas testaram isso, né? Tentaram entender como se funciona experimentalmente. Bom, alguns trabalhos, né, chegaram a justificar bem essa teoria, mas a maioria deles, né, os mais importantes, acabaram levando essa teoria por terra, né, então acabaram não aceitando essa teoria. Um trabalho de destaque é o experimento de Francesco Redi, tá? Ele fez esse experimento lá em 1660. Como foi que ele fez isso? Ele simplesmente, né, quis observar como era que se originariam as larvas, tá? Então, o que foi que ele fez? Ele colocou em um frasco destampado um pedaço de carne, né? Então, essa carne iria apodrecer com o tempo. Então, ele colocou aqui um pedaço de carne e deixou lá o vaso destampado. No outro frasco, ele colocou o pedaço de carne, tá? Um pedaço da mesma fatia de carne, tá? Então, era a mesma carne, colocou num frasco também do mesmo tamanho, mesmo volume, mesma capacidade, e só que esse ele tampou, tá? Mas ele tampou de forma que não vedasse completamente o vaso. Ele usou gaze, tá? Se vocês não conhecem gaze, então vamos dizer assim que ele colocou como se fosse um tecido como uma peneira, tá? Que tem ali, permite a passagem de ar, tá? Vejam só, com o passar do tempo, com o passar dos dias, ele foi observando e olha o que aconteceu. As moscas passaram a visitar essa carne aqui, né, para se alimentar, enfim, e pousava aí nessa carne. Já no outro frasco que estava tampado, essas moscas não conseguiam chegar até a carne. O que é que aconteceu? Com o passar do tempo, larvas começaram a surgir aí nessa carne destampada. Então, Francesco Redi, ele chegou à conclusão que, né, as larvas que surgiam aqui nessa carne eram de origem das moscas, né? Então, essas moscas colocavam ovos e, com o passar do tempo, esses ovos eclodiam, geravam larvas que, posteriormente, se tornariam aí as moscas, tá certo? Então, de acordo, né, com Francesco Redi, então, os seres vivos não se formam da matéria orgânica em decomposição, tá? Então, aí é um resultado contrário à teoria da biogênese, não é isso? Bom, outro cientista importante aí na análise dessas observações foi Lázaro Spallanzani, tá? Em 1770, ele ferveu, né, substâncias nutritivas e fez diferentes observações. O que foi que Spallanzani fez, né? Ele pegou aí um vaso também, tá? Ele colocou um caldo nutritivo, pense aí num caldo de carne bem gostoso. Então ele colocou aqui nesse frasco, e aí o que foi que ele fez? Ele ferveu, né, na tentativa de matar qualquer organismo que tivesse ali. Tá? Então ele queria testar se a vida iria se originar desse caldo aí, ok? Então o que foi que ele fez? Ele ferveu e, vamos dizer assim, ele acabou destruindo a força vital, porque a força vital, né, teoricamente, estaria aí no ar. Por que, que ele destruiu a força vital? Porque Francesco Redi, porque Lázaro Spallanzani, pessoal, diferente de Francesco Redi, ele fez o quê? Ele vedou completamente o frasco, ele tampou de forma que não permitia a entrada de ar, tá? Então, com o passar do tempo, das observações dele, não ocorreu crescimento aí de nenhum organismo, tá? Então, alguns, né, críticos à teoria, ao estudo dele, ao experimento dele, diziam que não ocorreu o crescimento aí porque ele destruiu
a força vital que estaria presente no ar, né? Como o ar não tinha entrado aqui porque estava fechado, não teria como ter esse crescimento. Aí, né, então, Lázaro Spallanzani, ele fez o quê? Ele abriu o frasco. Quando ele abriu, a partir de um tempo, começou-se, então, a crescer os micro-organismos. Aí essa teoria já balançou de novo aí, né, a teoria da abiogênese, né? Então, o pessoal já começou a ficar na dúvida de novo. Mas aí veio a teoria da biogênese proposta aí, né, e bem definida por Louis Pasteur em 1862, tá? Então, Louis Pasteur, a partir do experimento dele, ele definiu que a origem gênese da vida se dava a partir de outro ser vivo, tá? A partir da vida propriamente. Como assim, professor? Como ele comprovou essa teoria da biogênese? Vejam só. Ele fez um experimento até parecido com o experimento de Lázaro Spallanzani. Ele ferveu, tá, um caldo nutritivo também, um caldo de carne, tá, em um frasco também. No caso, ele ferveu perfeitamente, beleza? Só que o frasco dele, diferentemente do frasco de Spallanzani, apresentava aqui, ó, essa curvatura, tá? Esse gargalo aqui que não permitia a chegada de micro-organismos até o caldo. No entanto, permitia a entrada de ar até o caldo. Como assim, professor? Olha só, ele desligou aqui o fogo, né, a lamparina, e aí o caldo esfriou. Com esse bico aqui, a abertura, ele não tampou. Então, ó, o ar entrava, e conforme o ar entrava, os micro-organismos, eles acabavam se acumulando aqui nessa curvatura, nesse gargalo. Então, os micro-organismos não conseguiam chegar até, né, o caldo para então se desenvolver. Então, o caldo continuou estéril por bastante tempo, ok? Então, veja, aqui quando o Lázaro Spallanzani, ele abriu, né, os micro-organismos entraram, conseguiram chegar até o caldo nutritivo por meio do ar, claro, né, a gente sabe que tem esporos de micro-organismos aí no ar, então, esses esporos aqui conseguiram germinar e os micro-organismos crescer, tá? O que acontece? Então, nesse caso aqui, não tinha como, porque esses esporos ou esses micro-organismos propriamente não conseguiam chegar até o caldo. Então, para ele testar, né, essa teoria de que os micro-organismos estariam aí nesse ar, ele quebrou a tampa, né, o bico, né, do frasco, e aí, com o passar do tempo, obviamente, começaram a aparecer aí os micro-organismos, significando, então, que os micro-organismos aí estariam no ar, e aí depois eles cresceriam aí nesse caldo, né? Então, no final, ele chegou à conclusão, Louis Pasteur chegou à conclusão que os seres vivos originam-se de outros seres vivos. Teoria da biogênese. Bio significa vida, tá certo? Aí eu pergunto para vocês, tá, professor? Ou vocês me perguntam, tá, professor? Mas os seres vivos se originam de outros seres vivos. E o primeiro ser vivo, ele se originou de quê? Já que não tinha ser vivo até então, tá? Lá na origem da Terra. Bom, há evidências, tá? Que o primeiro ser vivo, que viveu aqui na Terra, isso ocorreu há cerca de 3,5 bilhões de anos, tá? As evidências dos primeiros seres vivos aí são de cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, tá? E aí as teorias para explicar a origem, né, dos primeiros seres vivos, a origem propriamente, seria em três principais. A primeira delas é o criacionismo, que todo mundo conhece, né? Nem todos acreditam, mas a teoria do criacionismo é a teoria de que Deus criou tudo, criou o universo e todos os seres que vivem nele, tá? Também, de acordo com essa teoria, os seres vivos eles são imutáveis. O que isso quer dizer, professor? Que eles não mudam com o tempo. Então, Deus criou os seres vivos da forma que são hoje lá na origem da vida, tá? Então, eles não mudaram até então. Uma outra, ah, uma outra teoria é a teoria da panspermia, tá? De acordo com a teoria da panspermia, acredita-se que a vida ela se originou
em outro lugar, no espaço, em outros planetas, e chegou até a Terra por meio de esporos aderidos a meteoros. Né? A gente sabe que até hoje ainda caem meteoros na Terra, mas em menor quantidade do que lá na Terra primitiva, tá certo? Então, nesse caso, né, com a chegada desses meteoros que se chocavam com a Terra, poderiam ter vindo, vindo alguns esporos. Esses esporos, ao encontrar um ambiente favorável aqui na Terra, germinaram e originaram os primeiros seres vivos, tá? Mas a teoria mais aceita pelos cientistas, pela ciência hoje, é a teoria da evolução química, tá? De acordo com essa teoria, acredita-se que a partir das substâncias orgânicas simples que se formaram, a partir daqueles gases da atmosfera primitiva, se originaram, então, os primeiros seres vivos, tá? Então, acredita-se, de acordo com a teoria da evolução química, que a partir daqueles gases lá da Terra primitiva, da atmosfera primitiva, ocorreu a formação de substâncias orgânicas simples e, com o desenvolver, com o passar do tempo, a partir dessas substâncias orgânicas simples, se originaram os primeiros seres vivos, tá? A gente vai estudar um pouquinho mais sobre essa evolução química nas próximas aulas para a gente entender, então, a origem da vida aí de acordo com essa ciência, tá certo? Mas em um momento a gente vai ter aí a oportunidade de trazer os nossos colegas para falar um pouquinho aí do criacionismo, tá certo? Então, por hoje é só. Grande abraço aqui do professor Lucas. A gente se vê na próxima aula. Até mais.